Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e você está no Gabs Responde número 4 deste canal. Então, depois da abertura, a gente vai responder algumas perguntas muito legais que vocês me mandam através dos comentários aqui do YouTube ou até mesmo das mensagens lá no Instagram. Vamos embora! Este é o quarto vídeo que eu faço do Gabs Responde, que é um vídeo dedicado a responder perguntas que eu recebo de vocês nos comentários, nas mensagens, nos e-mails, enfim, em diversos lugares. Só que para hoje eu resolvi fazer um esquema diferente. Eu peguei os vídeos mais assistidos deste canal e vou responder as perguntas mais feitas sobre estes vídeos. E vou responder uma outra pergunta que também é muito feita para mim, não só nos vídeos, mas como também lá nas minhas outras redes sociais, em relação a uma coisa que eu ensino bastante vocês a fazer, que é criar e modificar, mas essa pergunta vai ficar lá para o final porque ela é muito importante. Então, primeiro a gente vai falar aqui de um vídeo que é um dos vídeos mais acessados por vocês e que gera mais dúvidas, que é o vídeo pintando com corante neon da Lulicand de 4 maneiras diferentes. Foi um vídeo onde eu ensinei vocês a utilizarem os corantes em pó neon, ou seja, que brilham no escuro, e a utilizá-los de 4 formas diferentes para que você tenha aí mais repertório para criar na hora de você fazer decorações. Esse é um corante em pó lipossolúvel que é possível você diluir em água, em álcool de cereais e até mesmo tingir cremes, massas, pastas, enfim, dá para você utilizar ele de muitas formas. Apesar de ser um corante lipossolúvel, é possível sim dar uma diluída nele em água, porque você consegue fazer ali uma pastinha para pintura, por exemplo, apesar de eu preferir diluir em álcool de cereais, como eu utilizei no vídeo que eu vou deixar aqui no link da descrição. Agora, a primeira pergunta que mais fazem em relação a esse corante é: mas esse corante é comestível? E sim, esse corante é comestível. Eu sei que parece muito curioso, né, à primeira vista, você pensar, poxa, um corante fluorescente que brilha na luz negra e que é comestível. Sim, ele é comestível. Inclusive todos os corantes dessa marca, a marca desses corantes é Lulicand, os melhores corantes para confeitaria que você jamais vai ver diferente. Eles têm uma gama de cores inacreditável, além de ter diversas linhas diferentes. Então a gente tem essa linha fluorescente, tem a linha de corantes metálicos, tem os brilhantes, tem os opacos, tem lipossolúvel, tem hidrossolúvel, ou seja, solúveis em gordura, solúveis em água. Eu já até falei um pouquinho sobre esses corantes no vídeo sobre tipos de corantes, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Agora, todos esses corantes são feitos, direcionados para a confeitaria, para a gastronomia, então são todos comestíveis. Não é um corante tóxico, não é um corante não comestível que a gente usa para bolos que vão ser só expostos. Não, é um corante que você pode misturar nos alimentos e ingerir sem problema nenhum. Outra pergunta que também me fazem bastante em relação a esse corante é se tem a necessidade de fazer alguma mistura com água tônica para que esse corante brilhe na luz negra. E a resposta é não. O próprio corante neon da Lulicand já tem a propriedade de ser fluorescente, ou seja, se você utilizar aquele corante e submetê-lo a uma luz negra, ele vai brilhar sem você precisar fazer nenhum tipo de mistura com água tônica ou com qualquer outra coisa. Existem alguns artifícios que você vai encontrar na internet para você fazer algumas misturas brilharem no escuro utilizando água tônica. Com esse corante você não precisa utilizar nada, você pode simplesmente pegar esse corante, tingir o preparo que você quer e esse preparo, essa mistura vai brilhar na luz negra sem problema nenhum. Além do mais, essa mistura, sem estar na luz negra, na luz comum, ela já tem uma cor bastante forte e fluorescente, justamente por conta desse corante já ter essa característica. Sabe quando você quer atingir uma cor mais neon, mais vibrante, você fica tentando adicionar, por exemplo, mais amarelo no laranja ou mais amarelo no verde? Com esse corante você não precisa fazer isso, porque o corante da cor que você utilizar já tem essa propriedade, já tem essa diferenciação na cor, mesmo sem ser submetido
à luz negra. E sim, você pode misturar na pasta americana, no glacê real, no chantilly, no chantininho, no buttercream, na massa do seu bolo, no recheio do seu bolo, aonde você quiser. Você pode dissolver, misturar esse corante da maneira como você preferir. O segundo vídeo do qual a gente vai falar aqui hoje também tem duas perguntas muito pertinentes e a gente vai respondê-las agora. É um dos vídeos mais acessados deste canal, que é o vídeo onde eu ensino a fazer e aplicar a ganache para blindagem com chocolate branco sobre o bolo. E aí, como esse vídeo tem bastante acesso, também tem muita dúvida em cima dele. E eu vou responder duas dúvidas muito frequentes sobre esse tema. O ganache branco que eu ensino nesse vídeo, que também vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, é o ganache de chocolate fracionado que eu utilizo para passar no bolo, para fazer aquela camada de blindagem que deixa o bolo bem nivelado e bem retinho. Porém, nada impede de você fazer este bolo com esta ganache, utilizar essa ganache como uma forma de você finalizar o bolo daquela forma, tá? Tem muita gente que acessa esse vídeo também e eu percebo que pelo comentário, pelo que vai fazer, pelo que pretende utilizar, vai fazer isso. Vai acabar o bolo naquele ganache e a decoração vai ser em cima do ganache e também dá sem problema nenhum. Dá para fazer com chocolate nobre, também dá. Eu falei isso no vídeo, não é uma pergunta frequente porque eu explico lá, mas eu vou só ressaltar aqui para caso se a dúvida surja em você e você não tenha assistido ao vídeo. Dá para fazer também com chocolate nobre, a diferença é que ele demora um pouquinho mais para endurecer, para poder cristalizar e ficar numa consistência pastosa, mas funciona também. A primeira pergunta que sempre fazem sobre esse ganache é se precisa deixar descansando para depois utilizar. Ou seja, você faz o ganache, ele vai estar mais fluido e aí depois que ele endurecer você utiliza. Nesse caso aqui não é bem assim que funciona, tá? Você precisa utilizar esse ganache em vários pontos diferentes ao longo da cristalização dele. Então quando você faz um ganache, o ganache é uma emulsão, quando você acaba de fazer, ele vai estar mais fluido, porque os ingredientes ali ainda estão mais quentes, né? Você derreteu o chocolate para misturar com creme de leite, por exemplo, então ele vai estar mais fluido. Depois de um tempinho, ele vai começar a adquirir uma consistência um pouco mais cremosa, assim por diante. Vai ficar um cremoso mais firme, até ficar um firme pastoso e até ficar rígido. Por que rígido? Porque essa fórmula desse ganache, deste vídeo, é para que a gente obtenha um ganache que fique firme o suficiente para formar uma camada protetora no bolo que, além de deixar nivelado e reto, também proteja o bolo de ações externas ou até mesmo proteja o bolo para que ele não fique com barriga e nem deformado. Por isso que esse é um ganache que é uma camada externa que a gente aplica para dar um acabamento, não um ganache para a gente colocar em recheio, por exemplo, porque isso vai deixar o recheio extremamente duro e não é isso que a gente quer. Então, qual é a pergunta que fazem? Precisa deixar descansando? Então, a resposta é não, porque você precisa começar a utilizar ele quando ele começa a cristalizar e ficar pastoso, até ele chegar no ponto firme e ele vai estar aplicado no seu bolo. Se você esperar ele cristalizar por completo, ou seja, deixar ele descansando até ele endurecer, a hora que ele endurecer ele vai estar muito, muito rígido, aí você vai precisar rederreter isso para poder utilizar. Então é diferente de um ganache para recheio que você faz e deixa descansando até ele adquirir a consistência cremosa e aí recheia o bolo. Aqui você precisa utilizar o ganache enquanto ele está cristalizando, enquanto ele está endurecendo, para que você consiga obter um bom resultado. Se você tentar aplicar esse ganache com ele já endurecido, você não vai conseguir, porque ele vai estar muito duro, e com ele extremamente líquido, você também não vai conseguir, porque ele vai estar muito fluido. Então tem que ser ali no meio do caminho. Outra pergunta que me fazem é sobre o tingimento desse ganache, porque muita gente, como eu disse, quer fazer esse ganache para utilizar ele como acabamento final do bolo. Então o acabamento geralmente é final, aqui é uma redundância, mas tudo bem. E aí como que você faz para tingir esse ganache? Você pode utilizar corantes em gel e em pó para tingir este ganache. Se você quiser um ganache, por exemplo, branco, porque essa ganache branca fica levemente amarelada, com um tom meio marfim, para você deixar esse ganache extremamente branco, aí eu aconselho que você utilize o corante em pó da Loli Candy, que é o dióxido de titânio. Essa substância, dióxido de titânio, é comestível, não é tóxico e é utilizado como corante branco na confeitaria para deixar as misturas extremamente brancas. Não adianta você querer utilizar um corante em gel branco, por exemplo, porque ele não vai ter a potência suficiente para colorir aquilo. Tem que ser o em pó, o dióxido de titânio concentrado, para você conseguir colocar isso no seu ganache e fazer com que ele fique extremamente branco. Aí você consegue deixar esse ganache branco, 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 sem problema nenhum.
Em outras cores você consegue sim utilizar ou em gel ou em pó, porém o corante em pó sempre é mais concentrado, vai dar uma cor mais intensa e com mais facilidade, sem você precisar ficar colocando muito corante naquele preparo também. Outro assunto muito comentado sobre o ganache para blindagem, seja ele branco, seja ele ao leite ou meio amargo, é um fator que vem aparecendo aí, alguns profissionais vêm ensinando, que é você fazer o ganache e misturá-lo com água, misturar esse chocolate com água ao invés de misturar com creme de leite. Sim, isso é possível. O ganache que eu ensinei no vídeo é com creme de leite. Caso você queira fazer com água, você precisa modificar as porcentagens aí de líquido, porque como a água é mais líquida, ela não tem gordura, ela precisa de menos quantidade para deixar o ganache no ponto que a gente quer. Se a gente simplesmente substituir a quantidade de creme de leite por água, a gente vai obter um ganache mais cremoso, mais fluido do que a gente gostaria para fazer esse acabamento final. Então é uma coisa que eu ainda não ensinei aqui no canal, mas sim, existe e é possível. Sei que algumas pessoas comentam, ah, mas eu já vi fazerem com água, não precisa ser com creme de leite. Dá para fazer das duas formas. Essa versão que eu ensinei nesse vídeo é com creme de leite, quem sabe mais para frente eu mostro como fazer com água. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. Eu quero aprender o ganache com água e aí eu faço um vídeo para vocês. Mas, em geral, dá para fazer das duas formas. Essa do vídeo é com creme de leite. Se você for substituir por água, tem que modificar a fórmula para você não deixar esse ganache muito líquido. E a última pergunta desse vídeo é direcionada a um vídeo que eu fiz aqui uma vez, mas é uma filosofia que eu utilizo em todos os vídeos, em todas as minhas redes sociais. No vídeo onde eu ensino você a como criar e modificar as suas próprias receitas, sempre gera a mesma dúvida, não só nesse vídeo, esse vídeo tem bastante dúvida disso, mas nos outros também, quando eu falo, utilize essa fórmula para você criar e modificar, e a maior dúvida e medo das pessoas é, como é que eu posso modificar alguma coisa em alguma receita, ou como é que eu vou saber as quantidades que eu tiro e que eu ponho, e o que eu tiro e o que eu ponho, se eu nunca fiz? Pois é, essa é uma questão muito interessante. Primeiro, você precisa entender que não há uma regra exata, tá? Isso não tem uma regra exata. O que a gente tem é a técnica, os tipos de ingredientes que a gente usa nos preparos. Então, cada ingrediente representa um tipo de ingrediente, representa uma função ali dentro, e quando você entende cada função de cada preparo, você começa a pensar, bom, então se essa função desse ingrediente é essa, e esse ingrediente aqui que eu quero colocar também tem essa função, então se eu substituir esse por esse, será que eu posso substituir tudo? Será que eu substituo só uma parte? Quais outras funções esse ingrediente que está aqui tem, que esse aqui não tem, para saber se eu posso substituir tudo ou não. E aí, a partir disso, você vai testando, você precisa colocar isso em prática. E eu sei que as pessoas têm medo porque elas não querem fazer alguma coisa sem saber se vai dar certo, elas querem fazer sabendo que vai dar certo. Porém, na vida real de um confeiteiro que cria suas receitas, modifica, transforma, inventa, isso é toda uma questão de tentativa e erro. Então, claro, você não vai fazer isso no escuro, por isso que eu faço esses vídeos para vocês, por isso que nos vídeos de receita eu explico para que é cada ingrediente dentro daquele preparo. Eventualmente eu falo, bom, aqui você poderia substituir isso por isso, porque aqui nessa receita isso aqui está entrando com essa função. E aí, a partir dessas dicas, a partir desse conhecimento do que cada ingrediente é capaz de fazer, você começa a criar e colocar isso na prática e testar. O vídeo onde eu ensino como criar as suas próprias receitas é exatamente sobre isso. Eu falo ingrediente por ingrediente, para que cada um serve, o que você poderia substituir ali e as porcentagens de quanto você poderia substituir. Ah, mas Gabriel, eu não sei quanto eu deveria. Então você tem que pegar e testar. Você quer testar o quê? Uma receita de uma massa de bolo de um sabor tal, lá, específico? Tem que ir lá e testar, modificar, substituir. Deu certo, não deu certo? O que deu errado? Ficou muito seco? Ficou muito úmida? O que tem que modificar a partir daí? Então, não existe uma regra mágica que vai te dizer exatamente quanto você tem que colocar ou tirar. Você tem que testar, ver o resultado e, se necessário, modificar alguma coisa. Assim como eu expliquei lá naquele vídeo, essa é a forma como a gente tem que trabalhar. Com o tempo, você vai ficando expert em fazer isso. Você vai ficando profissional em fazer isso. Então, no papel, você já vai conseguir enxergar o que você tem que modificar ou não, e mesmo assim você vai ter que testar, porque às vezes você vai fazer o teste e vai falar, faltou alguma coisa, faltou modificar isso, tirar aquilo, colocar um pouco mais disso, e aí você vai chegando no resultado
final e exato e perfeito daquilo que você quer. Não tem fórmula mágica, mas tem técnica e dica para isso, que é o que eu procuro passar aqui para vocês neste canal. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Aqui embaixo nos comentários você pode deixar dicas, sugestões do que mais você quer ver aqui nesse canal e até mesmo a sua pergunta. Quem sabe no próximo Gabs Responde, a gente não está respondendo, não vou estar aqui, telemarketing, né? Não vou estar respondendo a sua pergunta aqui neste vídeo. A gente se vê neste canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. Mas você pode me acompanhar o resto da semana nessas redes sociais aqui e também entrar lá no meu grupo do Telegram clicando no link da descrição aqui embaixo. Lá nesse grupo eu posto mais dicas, técnicas, receitas, novidades e as apostilas e templates com as medidas, os preparos de todas as receitas que a gente faz aqui neste canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!